Olá, comunidade Somos Um. É um prazer enorme participar da célula de vocês, levar um alimento para vocês nesse momento onde a gente está confinado, onde a gente está em casa. Para quem não me conhece ainda, eu sou a pastora Viviane Poblan, esposa do pastor Poblan, pastora da comunidade Somos Um, uma comunidade que ama você, uma comunidade que vive essa unidade para que o mundo creia. Então, nesse momento tão especial que Deus está nos preservando em casa, o Senhor vem trazendo uma palavra muito forte no meu coração nesses dias e é muito especial, porque o Senhor vem falando do coração, né? O cuidado que nós devemos ter com o nosso coração nesse momento todo que nós estamos vivendo. Esse momento de crise, esse momento onde que as pessoas não sabem o que vão acontecer, que vai acontecer, mas nós queremos acreditar que Deus está no controle de tudo. Mas uma palavra muito especial o Senhor separou para a gente conversar, para a gente se entender nesse momento agora. Provérbios 4:23 é uma palavra que está ardendo no meu coração desde semana passada e é uma palavra que o Senhor está falando com a gente através do devocional do discípulo, né? O nosso livro de devocional do pastor César, que todos os dias nós temos essa possibilidade de receber essa palavra. E em Provérbios 4:23 diz assim, olha, acima de tudo, guarde o coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, quando Deus está trazendo essa palavra especial para nós, para que a gente guarde o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida, é porque Deus tem um plano, Deus tem um projeto para a nossa vida. E nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos crer. E principalmente nesse momento difícil, nesse momento de crise, onde parece que nada vai acontecer, onde parece que está tudo escuro, mas Deus está por trás disso tudo, trazendo coisas novas. Lembra da palavra que eu venho ministrando para vocês, Isaías 43:18, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Sabe o que o Senhor quer dizer para nós? Que se a gente não guardar o nosso coração, se a gente não buscar ter um coração novo, nós não vamos conseguir viver esse novo tempo. Um tempo, como muitos estão falando aí, pós-coronavírus, mas nós entendemos que é um tempo que Deus está nos guardando para nos liberar, para nos soltar, para viver esse novo tempo. E você pode perceber que tudo isso que está acontecendo não nos impediu de ser igreja. Tudo isso que está acontecendo, esse confinamento, não nos impediu de buscar a Deus. E o Senhor, Ele quer ver como está o nosso coração. O Senhor sonda o nosso coração. O Senhor, Ele quer ver se realmente o nosso coração, a intenção do nosso coração é de adorá-lo, ou a intenção do nosso coração é mais do que uma religião, é da gente vir só para a casa do Senhor, para a aglomeração, por vir, né? Porque nós só fomos separados da aglomeração, mas nós estamos na nossa casa, e a casa é onde acontece tudo, é onde está o avivamento, é onde nós vamos para o secreto com o nosso Pai, e Ele se revela para nós. E será que Deus tem se revelado para você? Será que Deus tem falado para você coisas novas? Será que você tem buscado a Deus? E Deus falou comigo através de 3 corações que tem na palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, que é o livro de nossa meditação. Sabemos que o livro de Provérbios é um livro que foi escrito por Salomão, um homem muito sábio, onde nos ensinou, através desse livro, a buscar a ser cheio da sabedoria. Né? E tem uma definição de sabedoria da Joyce Meyer, que eu gosto muito, Joyce Meyer, que ela diz assim, que decisões que você toma agora é o que lhe trarão felicidade mais tarde. Então é exatamente o que o Senhor quer falar conosco, né? Acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele vai depender a tua vida. Cada decisão vai depender a tua vida lá na frente. E eu queria falar para vocês, nós vamos ainda em Provérbios 17:22, diz assim, o coração bem disposto é remédio eficaz. Provérbios 15:13, o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Como está o seu coração? Deus quer cuidar do seu coração. Será que você tem deixado Deus cuidar do seu coração? Provérbios 17:3 diz, mas o Senhor prova o coração.
E se o Senhor quer, nesse momento, provar o nosso coração, qual é a tua resposta? Qual é a nossa resposta para o Senhor? E eu queria que a gente conhecesse 3 corações da Bíblia. Vamos começar pelo livro de 1 Samuel. Ele vem falando sobre uma mulher chamada Ana. E diz assim, eu vou ler para vocês, 1 Samuel capítulo 1, se vocês puderem acompanhar aí na sua casa. Havia certo homem de Ramataim, 1 Samuel 1:1, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia anos após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Nós podemos entender aqui que Ana era uma mulher que tinha um coração puro. Ana era uma mulher que tinha um coração ansioso, sim. Ana era uma mulher que era estéril, como a gente acabou de ler aqui. O Senhor a tinha deixado estéril. E ela tinha um coração amargurado, ela tinha um coração fechado. Era uma mulher que se achava menos do que as outras, porque as outras que estavam perto dela podiam ter vários filhos e Ana não podia ter filhos. Então, imagina quantos sentimentos Ana tinha dentro do coração dela. Imagina quantas decepções Ana tinha dentro daquele coração. E por mais que seu marido chegasse para ela e falasse: poxa, será que eu não sou melhor para você, Ana, do que 10 filhos? Ana dizia, Ana não sabia nem o que responder, porque o coração dela aflito, o coração dela ferido, fazia com que, né, a alma dela ficasse oprimida, né? E nós acabamos de ler aqui em Provérbios 17, 22, que o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito angustiado, o espírito oprimido, resseca até os ossos, né? Então, Ana vivia nesse contexto, Ana vivia nessa situação de que via tudo acontecer ao seu redor, mas ela não. Só que Ana precisou tomar uma decisão. Ana tomou uma decisão de ir à oração. Ana tomou essa decisão e no versículo abaixo diz aqui, no versículo 9, 1 Samuel 9, no versículo 9 diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando com o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada. Ana tinha o coração ferido, Ana tinha um coração cheio de sentimentos que não deixavam ela enxergar o propósito que tinha por trás de toda a dor que ela sofria. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe derem um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Então, Ana, ela tomou uma decisão. Ela
buscou a sua libertação na oração. Ana, ela entregou tudo aquilo que ela sentia. Ana, ela disse ao Senhor todas as suas amarguras, todos os seus ressentimentos. Ana acreditou que muitas vezes que ela precisava ainda buscar algo dentro de si, curar o seu coração, para que ela pudesse receber a promessa de Deus. Então, Ana tinha ansiedade? Tinha ansiedade. Ana, ela vivia num contexto ansioso. Será que dentro do coração dela, ela precisava perdoar Penina, aquela mulher que todos os anos falava, eu tenho um filho, você não tem? Então, Ana entendeu que ela precisava fazer algo por ela mesma e ela fez. Então a ansiedade que ela tinha, ela dispensou diante do Senhor. E ela disse em Filipenses 4:6 o que Deus diz sobre a ansiedade. Não andei ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração. Ana entendeu que Deus iria responder e iria curá-la através das orações, súplicas com ações de graças. A falta de perdão, naquele momento que Ana estava orando, ela entregou tanto seu coração para o Senhor e o Senhor ensinou a ela o que é amar o seu inimigo. O Senhor ensinou a ela que o perdão é fundamental. Será que você precisa perdoar? Será que existem peninas na sua vida que ficam te pisoteando, que ficam falando que você não pode, você não consegue? Deus deseja que você aprenda o que é o perdão. Perdoe. Perdoar é você tirar todo o lixo do seu coração e lançar fora. Perdoar é você viver livre desse fardo. Perdoar é você dizer, eu perdoo, sem mesmo entender o porquê, né? A falta de perdão, quando a gente não perdoa, olha o que diz em Marcos 11:26. Mas se vocês não perdoarem, o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Ou seja, se eu não perdoo, eu não tenho perdão de Deus. E se eu não tenho perdão de Deus, eu estou separada do Senhor. Se eu não consigo perdoar o meu irmão, eu não consigo receber o perdão de Deus. E se eu não consigo receber o perdão de Deus que vem pela fé, nada na minha vida vai para frente. Eu vou ter sérios problemas. Porque o que é o perdão? É receber de Deus. O que é perdoar os outros, né? A nossa fé não terá efeito se eu não perdoar. E tudo que vem de Deus vem por fé. Né? Hebreus 6:11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que crê, aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer, acreditar que Deus existe e que Ele vai te recompensar. Então, se eu não perdoo, eu não acredito nessa palavra aqui que Deus, se você não perdoa o seu irmão, você não tem um perdão de Deus. Então, eu não acredito na fé, eu não acredito no poder de Deus. Então, eu estou sem poder, né? Então, a gente precisa entender. Você precisa perdoar alguém? Se você precisa perdoar alguém, faça isso hoje. Assim que você acabar de ver esse vídeo, assim que acabar essa célula, você liga para essa pessoa, você marca o encontro, porque você entende, porque perdoar se você perdoa, você tem o perdão de Deus e Deus vai conceder aquilo que você pede pela fé. Então, peça a Deus, Senhor, eu não consigo perdoar, me ensina a aprender com as ofensas. Será que você não está conseguindo perdoar porque você não aprendeu a lidar com as ofensas? Você viu que Ana era sempre ofendida. Então, quando ela foi para a oração, ela aprendeu a perdoar, ela aprendeu a se livrar das ofensas, porque a palavra diz que depois que ela orou, ela recebeu uma resposta profética. Ela recebeu um sim de Deus. No 1 Samuel, versículo 17, diz, Eli respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela orou, ela se entregou, ela foi liberta. E ela conseguiu, e na manhã seguinte, diz o versículo 19, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá, e Eucana teve relações com a sua mulher, o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. Olha que tremendo, Ana saiu daquela vida de ofendida, Ana saiu daquela prisão e pôde ir para o seu destino profético. Qual foi o destino profético de Ana? Gerar Samuel, um profeta de Israel.
Gente, nós precisamos abrir os nossos olhos nesse tempo que nós estamos em casa. Será por que as coisas não estão acontecendo para nós? Porque nosso coração, a gente não está guardando o nosso coração. Nosso coração está ofendido, nosso coração está magoado, o nosso coração está clamando por vingança. Será que o seu coração está assim? Nós precisamos lidar com a ofensa. Como que a gente lida com a ofensa? Nós lidamos com as ofensas quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, quando a gente confia que Deus vai fazer tudo por nós. Romanos 12, no versículo 19 ao 21, diz assim, ó: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois ele escuta. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A palavra ensina, vença o mal com o bem. Provérbios 17, 13 diz: quem retribui o bem com o mal, preste atenção nisso, ó. Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter o mal no seu lar. Deus está preocupado com a sua casa, com a sua família, com a sua vida. 1 João 4,20 é um versículo que marca a nossa vida. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Então, você está com seu irmão aí do seu lado, diga para ele: meu irmão, eu te amo apesar de. Meu irmão, eu te amo apesar das tuas diferenças comigo, apesar do seu jeito, eu te amo. Sabe por quê? Porque eu amo a Deus. E se você ama a Deus, Deus vai fazer com que você ame até o seu inimigo. Você acredita nisso? Você crê? É difícil? Não, porque você tem fé. Você acredita na palavra de Deus. Deus estava ministrando isso para mim, me veio uma frase na minha cabeça que eu ouvia muito quando eu era criança, que dizia assim, acho que você vai até se lembrar, eu até fui procurar no Google para saber de onde que vinha essa frase: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Eu falei assim, meu Deus, de onde que eu estou tirando isso? Eu fui botar lá no professor Google e aí veio dizendo que quem fala essa frase é o seu Madruga. Aí o pastor chegou em casa, meu esposo, eu falei assim, de onde que veio essa frase? Seu Madruga. Eu falei assim, é verdade, mas isso é verdade. A vingança não é aquilo que homens e mulheres de Deus devem ter no coração, porque ela só vai matar a sua alma, ela vai deixar o seu coração doente. Lembra do versículo, lembra do primeiro... O título dessa palavra, cuidando do teu coração. Provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde o coração. Por que Deus quer que a gente guarde o nosso coração nesses tempos difíceis? Porque dele depende toda a sua vida. Você não sabe o que vai te acontecer amanhã, mas se o teu coração estiver no Senhor, se o teu coração estiver em Deus, você está guardado. O Senhor tem um futuro para você. Por que o Senhor tem um futuro para você? Jeremias 17, 9 e 10 diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreender os nossos sentimentos? Só o Senhor. Só Ele pode curar essa doença incurável. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com as suas obras, condutas. O Senhor está nos chamando hoje para entregar o nosso coração para Ele, para a gente rever as nossas atitudes. Mateus 15, 18, 9, isso é tremendo. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Tudo isso está dentro do meu e do teu coração, meu irmão, minha irmã. Tudo isso está dentro do nosso coração, se assim nós não cuidarmos dele, se nós não guardarmos eles em Deus. Se não fizermos isso, a nossa vida vai depender disso, a vida da nossa família, porque a gente não vai conseguir enxergar. Ana enxergou o quê? Que por trás da esterilidade dela tinha um plano, tinha um propósito. Depois que ela se levantou e orou e buscou a face de Deus, Deus a libertou e trouxe para ela e o plano foi revelado na oração e ela ouviu Deus falando com ela. Seja feito conforme a tua vontade. E o plano era que Samuel, ela gerasse esse filho.
E aí, qual o plano que Deus tem para a sua vida? E dentro do coração de Ana tinha tudo isso que eu falei para vocês. Tinha tudo isso que eu falei para vocês. E dentro do coração de Ana tinha tudo isso que eu falei para vocês. Tinha uma amargura, tinha ressentimento, tinha falta de perdão. Mas o que Ana fez? Caiu aos pés do Senhor e cuidou do coração dela. Eu queria finalizar aqui também com vocês sobre 2 corações que também está aqui em 1 Samuel, onde Deus vai falar com você profundamente, porque está na nossa leitura diária do discípulo, devocional de discípulo, o coração de Saul. Como que era o coração de Saul? O coração de Saul abrigava o quê? Saul era um homem jovem, bonito, de aparência. Deus escolheu sim ele para ser rei, mas dentro daquele coração Deus já sabia o que tinha ali. Tinha ciúmes, tinha inveja, tinha medo, tinha ira, tinha orgulho. Em 1 Samuel 18, 9 e 10 vai nos dizer que Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Depois que começou a rolar essa frase, Saul não guardou o coração dele, começou a sentir inveja de Davi. E aí a gente pode ver muitos outros eventos em 1 Samuel 18, que você medita em casa, vai ser quando Saul foi o maior perseguidor de Davi por causa da sua inveja, do seu ciúme. Saul tratava Davi como um inimigo constante. Saul perseguia Davi e Davi nunca tocou na vida de Saul. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas o que ele falou? Não, eu não sou rebelde, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Por quê? Por que Davi abrigava no seu coração? Davi abrigava amor, Davi abrigava no seu coração totalmente diferente de Saul, pureza, honra, humildade. Davi teve a oportunidade de matar o seu inimigo, mas o que a Bíblia nos instrui? Que a gente deve amar o nosso inimigo. A Bíblia nos instrui porque o antídoto é o amor. A Bíblia diz assim em 1 Pedro 1, 22b, amem sinceramente uns aos outros de todo coração. Mateus 5, 44, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai de vocês que está nos céus. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? A gente sabe que Davi cometeu adultério, mas a gente sabe que tudo isso está dentro do coração humano. Deus sabe o que o nosso coração é capaz de nos levar a fazer, mas Davi, ele tinha o quê? Um verdadeiro arrependimento. Davi se arrependeu. Por isso, Graça, pega um pouquinho de água para mim. A gente está aqui numa gravação, mas é para chegar aí na sua casa essa palavra de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque abrigava pureza. Saul era um homem que vivia de aparência, era um homem de aparência, diz a palavra de Deus. Davi não. Davi era um homem de humildade. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel 16, 7, o Senhor diz assim para Samuel, porque Davi foi um homem que foi rejeitado até pelo profeta Samuel. Além de ser rejeitado pela sua família, de repente você está passando isso, rejeição. Davi foi rejeitado pelo profeta Samuel, porque diante de tantos irmãos lá que tinham uma aparência, ele foi o último a Samuel colocar os seus olhos. E Deus diz assim para Samuel, em 1 Samuel 16, 7, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, mas o Senhor vê o coração. O que o Senhor está falando para você nessa noite, nessa tarde, nesse dia? Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo. Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Qual foi o fim da vida de Saul? Morreu, e morreu muito mal. Qual foi a vida de Davi? Ele foi um rei muito poderoso, escolhido por Deus em Israel, né? As pessoas elas tinham estima por Davi. Então, assim mesmo como aconteceu com Ana, de uma rejeição, ela gerou o profeta Samuel. Isso quer dizer o quê? Que Deus fala para você, guarda o seu coração. No livro de sabedoria,
Provérbios 3, eu quero finalizar assim, Provérbios 3, no versículo 1 e 2, diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no seu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Provérbios 12, 11. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo, é Saul. Provérbios 23, 12. Dedique a disciplina ao seu coração. Nosso coração precisa de disciplina. E os seus ouvidos, as palavras que dão conhecimento, nosso coração precisa ser disciplinado. Como que eu disciplino o meu coração? Amando. O poder, o antídoto para a falta de perdão é o amor. É amando o meu próximo, é amando o meu inimigo, é orando pelas pessoas que me perseguem, é fazendo o bem, é vivendo na unidade com os irmãos, é sendo um, somos um para que o mundo creia. Isso é disciplinar o nosso coração, é ajudar o necessitado e conhecer e ouvir. O nosso coração precisa ouvir todos os dias a palavra de Deus. Todos os dias você tem que buscar a palavra de Deus e você precisa tomar uma decisão. Toma essa decisão hoje. Cuide do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Diga para o seu irmão aí que está perto de você, perto do seu coração. Cuide do seu coração, porque dele depende toda a sua vida, a vida da sua família, das pessoas que estão ao seu lado. Por quê? Porque há uma recompensa. Há uma recompensa para quem tem disciplina, para quem tem um coração segundo o coração de Deus. Há uma recompensa. Deus cuida de tudo, Deus cuida da tua família. Isaías 61, 7 diz: em lugar de vergonha que sofreu o meu povo, receberá porção dupla. A gente viu a Ana, Davi, eles receberam o cuidado, a porção dupla do Senhor. Vergonha nós vamos passar, rejeição, pessoas querendo nos pisar, nos ofender, mas nós decidimos ser instruídos e disciplinados. O nosso coração está disciplinado na palavra do Senhor. Perdoe, não guarde ofensa, não guarde ressentimentos. Né? O coração alegre formoseia o rosto. Quando a gente está cheio de sentimentos contrários do que a palavra de Deus diz, que é a amargura que está ali, é que contamina muito, a raiz de amargura contamina muitos. Nós vamos ferir pessoas, nós vamos falar coisas que nós não queremos, nós vamos trazer o mal em vez de trazer o bem. E tudo isso, guarde seu coração, porque dele depende a sua vida, a sua família. Se Ana não tivesse se libertado, Samuel não teria nascido nesse contexto todo, gente. Um profeta de Deus precisa nascer nos nossos meios, porque o nosso coração é livre, livre. E eu queria terminar aqui agora fazendo uma oração por você, mas antes disso, eu queria terminar com a oração de Ana. Ana fez uma primeira oração, onde ela foi liberta. E a segunda oração de Ana foi exaltando o nome do Senhor. E a nossa vida está aqui para exaltar o nome do Senhor, para que o Senhor cumpra os seus desígnios, os seus propósitos na nossa vida. Você pode dizer amém comigo? Vamos lá, pega a sua Bíblia, 1 Samuel, no capítulo 2, vamos declarar, pegue aí, declare com a sua casa, com a sua família. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor a minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Ana foi liberta. Deus quer libertar o nosso coração, para que a gente tenha um coração de carne, não um coração de pedra, como diz Ezequiel 36, 26, darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. E Ana continua dizendo aqui: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele que julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e Ele resgata. O Senhor é que dá a pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta, levanta o pó necessitado e do monte de cinza ergue o pobre. Ele faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre ele estabeleceu o mundo, e ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece.
O que Deus nos ensina, o que Deus quer fazer conosco, não é por nossa força, mas é por nosso coração diante da presença dEle, o nosso coração quebrantado, o nosso coração humilde. Por isso, em nome de Jesus, guarda teu coração, proteja a tua vida, tome a decisão certa. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra, por cada vida, Senhor, que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, pôr o seu Espírito sobre nós, Pai, e fazermos entender que nós vamos viver esse tempo de graça e de poder e que o cumprimento das tuas promessas vão vir, coisas novas virão, coisas novas vão acontecer, porque nós estamos cuidando do nosso coração. Cuida do teu coração, meu irmão. Deus abençoe sua vida, sua família, que o Senhor te dê graça para receber essa palavra e colocá-la em prática. Eu te abençoo no nome de Jesus. Amém.